Estamos de volta. O Campeonato Paulista chegou ao fim e com isso os olhos se voltam para o Brasileirão. Neste ano, o Campeonato Brasileiro promete muito. Os times estão com grandes elencos. Estrelas do futebol como Hernanes, Gabigol, Ganso, Rodriguinho, Gustavo e Dudu são os destaques técnicos de seus times para o início da temporada. O campeonato começa neste domingo e o primeiro jogo será entre São Paulo e Botafogo. O Brasil começa a escrever mais um capítulo de sua história na NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. O brasileiro Durval Queiroz, de 26 anos, é o primeiro jogador da Liga Brasileira de Futebol Americano e que depois se transferiu para a Liga Americana. O brasileiro tem contrato garantido, mas ainda não sabe se estará na lista de convocados para a temporada. Você já ouviu falar em calistenia? Nossa repórter Caroline Panachão foi lá no Parque Ibirapuera conferir. Bom dia, Caroline. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Guilherme. Pois é, esse nome estranho não é nada mais, nada menos que um esporte. Calistenia busca desenvolver grupos musculares e aprimorar a flexibilidade e a força, tudo isso através do próprio peso do corpo. Essa área aqui do Parque Ibirapuera foi construída exclusivamente para a prática do esporte. Eu estou aqui com o Luca Nisi, que já pratica o esporte há 2 anos e estava me contando um pouco que a área aqui tem tido muita procura, está ficando muito cheia nos últimos meses. Luca, por que você acha que essa área está tendo tanta procura assim? Então, acho que são 2 coisas, assim. Primeiro, mudança no padrão de beleza e segundo, uma saturação de fazer exercício na academia. Primeiro porque o padrão de beleza já não é mais que nem era antes, que era de ser uma pessoa gigante, de forte, que nem Arnold Schwarzenegger. Então, hoje em dia, o pessoal busca um físico simétrico, assim, bonito, tal, e a calistenia proporciona isso muito bem, assim, ela deixa, físico perfeitinho, natural. E outro fator que eu tinha falado é a questão da saturação da academia, porque fazer exercício confinado na academia é muito chato, não é todo mundo que consegue ficar nisso. Então você vem num espaço aqui que é aberto, que é muito mais bonito, que é muito mais legal de fazer, tem um pessoal que treina, você treina com uma galera, você faz um exercício que é muito mais divertido, muito mais dinâmico, você se sente melhor, você não fica inchado de academia, assim, você não fica com um físico feio, enfim, eu acho que é principalmente por causa disso que aumentou a procura aqui. E aí, se interessou? A área aqui é de livre acesso para todo mundo vem aqui trocar ideia, conversar, falar um pouco sobre o esporte e se ajudar. E fica próximo ao planetário do Parque Ibirapuera e fica próximo ao portão 9, que tem acesso pela Avenida República do Líbano. Eu sou Caroline Panachão, para a SPM no ar. Tá certo, Carol. Muito obrigada pelas informações e as novidades que você trouxe pra gente. Se eu pedir para você me falar uma personalidade do futebol, você vai dizer qual nome? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Mas e as jogadoras? Por que sempre que quando pensamos no futebol, nos vem à cabeça a figura masculina? Para repensar os estereótipos, assista a reportagem de Bárbara Fava sobre a visibilidade do futebol feminino no Brasil. O futebol feminino sofre com a falta de visibilidade já faz muito tempo. Por mais de 4 décadas, as mulheres foram oficialmente proibidas de jogar bola. Tudo começou em 1941, com um decreto-lei durante o Estado Novo que proibiu toda e qualquer mulher de praticar esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. Hoje, quase 80 anos depois, todos os 20 participantes da Série A do Brasileiro serão obrigados a se enquadrar no licenciamento de clubes da CBF e, por obrigação, manter um time de futebol feminino. Mas ainda temos um longo caminho para percorrer. Aqui no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, Palmeiras e São Paulo disputam a segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino. Mas mesmo sendo um clássico do futebol, as arquibancadas nem estão perto de estarem cheias. A entrada para o jogo foi gratuita e a média de público não passou de 100 pessoas.
Em compensação, o jogo masculino entre Palmeiras e São Paulo, que aconteceu no mesmo dia e praticamente na mesma hora, reuniu cerca de 40 mil pessoas com uma arrecadação de mais de 11 milhões de reais para o clube palmeirense. Apesar de serem minoria, existem alguns torcedores que escolhem prestigiar o futebol feminino e contribuem na luta por visibilidade. Bom, eu resolvi vir aqui assistir porque eu tenho uma página no Twitter sobre futebol feminino e eu acredito que elas precisam dessa visibilidade. Então, quanto mais a gente divulgar, mais falar sobre isso, elas vão ter isso, como as mulheres precisam de espaço em muita coisa. Então, o futebol é uma delas, principalmente no Brasil, que a gente fala tanto de futebol e os homens têm muito mais reconhecimento que as mulheres, ganham mais que as mulheres, sendo que elas têm o mesmo nível de profissionalismo e de força e tudo. A maior artilheira dos Jogos Olímpicos também sente essa diferença. Para ela, a cobertura jornalística praticamente não existe. Tem essa diferença, acredito eu também, porque falta um pouco de divulgação. E aí, quando você tem uma divulgação maior, você acaba atraindo o público, você acaba chamando a atenção das pessoas. Isso faz com que os estádios acabam enchendo. Hoje, infelizmente, colocaram o jogo bem no horário do masculino, né, num lugar talvez um pouco distante para as pessoas. Então, você acaba não atraindo o público. Então, isso é um erro que você acaba cometendo. Já na Europa, o cenário é diferente. Lá é cada vez mais comum os estádios lotarem e alcançarem a marca dos 40 mil torcedores para assistir uma partida feminina. Cristiane, com sua experiência, concorda que aqui no Brasil a situação ainda não é muito favorável para a mulherada. Infelizmente ainda estamos um pouco distantes, mas como eu falei, quando você organiza, quando você divulga, quando você quer chamar a atenção do público, você consegue e faz com que os estádios acabam enchendo com horários que não vão bater com os jogos do masculino, né? Mas talvez a esperança esteja nos nossos pequenos brasileirinhos. Aqui nessa escola de esportes, em Pinheiros, a criançada aprende desde cedo que futebol não tem gênero e nem idade. A gente divide por idades e não por sexo, né? A gente pensa que a divisão correta é essa. E aqui na MED, vocês sentem alguma diferença por vocês serem meninas e jogarem com os meninos? Eu acho que não, porque assim, todo mundo é da mesma habilidade, mais ou menos. Só que não tem muita gente na nossa turma, então... Mas é porque tem gente que treina mais, tem gente que treina menos. Aí isso que cria diferença, mas com quem a gente joga normalmente é mais ou menos da nossa habilidade. A gente joga com meninas muito boas, então não tem muita diferença. Aqui os meninos também são ensinados que o futebol delas é tão futebol quanto o deles. Acho que a diferença, como as meninas disseram, é a habilidade, então é a mesma coisa. Porque pode ter meninos melhores que meninos ou meninos melhores que meninas, então acho que não faz diferente. A falta de uma cobertura mais completa do futebol feminino também é sentida por esses jogadores mirins. Eu queria, pessoalmente, que passasse na TV, eu acho que devia ter os mesmos direitos de passar. E eu, como gosto muito de futebol, eu sinto falta deles falando na escola sobre futebol feminino também. Na Copa do Mundo tem álbum de figurinha do futebol masculino, não fazem nada do futebol feminino. Mal transmitem na TV os jogos, então fica muito menos popular o futebol masculino. Aí acabam tendo preconceito que menino joga futebol, menina brinca de boneca e que menino sempre é melhor no futebol que a menina, mas não é isso. E com a bola no pé, elas provam que realmente não é isso e que futebol é o esporte de todos. E para finalizar, fica a mensagem. Você acha que futebol é um esporte feminino ou masculino? Para nenhum dos dois, é para todo mundo. Muito legal a reportagem. E vamos agora falar de cultura. O nosso repórter Thiago Chiesi está lá no Museu de Imagem e Som e vai contar um pouquinho do que está rolando por lá. Bom dia, Thiago, tudo bom? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Babi. Tudo bem? Olha, como vocês falaram aí, eu estou aqui no MIS, no Museu de Imagem e Som. Hoje está rolando aqui uma exposição da chamada Nona Arte, que nada mais é que história em quadrinho, né? Olha, há 5 minutos atrás aqui estava abarrotado de gente. Agora tem algumas pessoas aqui olhando as histórias em quadrinhos que estão expostas, mas tinha muita gente. A programação é para adulto, é para criança, e aqui você tem a oportunidade de fazer oficinas, cursos, e tem até cinema. Não é lá aquele cinema de poltrona grandona que nem cinema mesmo, mas é uma televisãozinha, você põe seu fone e consegue ver São mais de 600 artes expostas aqui, eu vou andando aqui para conseguir mostrar para vocês. Entre elas tem a nossa querida Luluzinha, quem não gosta da Luluzinha, né? Que é a primeira Luluzinha
lá de 1935, ou seja, há muito tempo. Eu estou aqui para mostrar para vocês as aventuras de Inhoquim, que é considerada a primeira história em quadrinhos, a primeira história em quadrinhos brasileira, lá de 1869, ou seja, muito tempo atrás. Gui, tá chegando a hora do almoço, eu sei que você é fã de lasanha, e o Garfield também está aqui. O Garfield também que é um lasanha lover, né? Pode se chamar assim. Não sei também o que o Garfield é. E olha, para quem está gostando da ideia, a exposição vai até amanhã às 8 horas da noite. Então tem que correr, porque senão o acesso aqui na sala é muito procurado, é muito grande aqui. Estou quase chegando, que é a Sala dos Vingadores, que recentemente até saiu o filme aí dos Vingadores, aqui, ó, a Sala da Marvel. Estou entrando aqui. Tem aqui, ó, a torre do Tony Stark e tudo mais. É muito comum, né, hoje, essa migração da história em quadrinhos para o cinema. Hoje estreia o filme Vingadores Ultimato, que é o filme mais novo da Marvel, né? E para quem gosta de cinema, a gente está prestes a perder um grande amigo. O Cinema Belas Artes está sofrendo mais uma queda, né? E o cinema, que é um querido brasileiro, está correndo o risco de perder um grande amigo. O Cine Belas Artes, que faz parte da história da cidade de São Paulo, pode fechar. E vocês vão entender melhor essa história na reportagem da Aline Chalé. No letreiro, antes do nome Belas Artes, hoje há um espaço vazio. É que em fevereiro, a Caixa Econômica Federal, que patrocinava o espaço, encerrou o contrato. Fiquei sabendo agora e uma baita de uma pena. Aqui, diferente das salas mais comerciais, você tem um cronograma completamente diferente, né? O cinema brasileiro, os filmes brasileiros, eu acho que tem grande importância e está crescendo hoje no mercado, mas eu ainda acho que eles ocupam pouco espaço. E o Cine Belas Artes dá esse espaço para os filmes brasileiros, principalmente. E isso é importante, por isso eu acho que fechar Cine Belas Artes é uma coisa complicada. Acho que a Caixa ela tem como visão lucro e esses filmes eles têm pouco público. Mas por que o Cine Belas Artes é tão importante? Ele surgiu em 1956 e se tornou, em pouco tempo, um ponto de encontro do paulistano. Nos anos 90, entrou em decadência e quase fechou em 2002. Foi quando o cineasta André Sturm assumiu o negócio e fez um contrato com o banco HSBC. Porém, em 2011, perdeu a parceria com o banco e fechou. Reabriu 3 anos depois com a ajuda do movimento Amigos do Belas Artes, quando conseguiu o patrocínio da Caixa. O Belas Artes, historicamente, né, ele é importante para você entender a própria história da cidade em termos culturais, né? Foi um dos primeiros redutos do cinema, dito cinema de arte, né? Que é aquele tipo de cinema que não está dentro do puro entretenimento, do cinema mais comercial. Você está querendo algo diferente, algo experimental, e fechou o Belas Artes, você vai onde? São Paulo tem muito a perder, como se fosse o MASP em relação a obras, a arte, né? O Caixa Belas Artes é em relação ao cinema para São Paulo. É muito importante. O Cine Belas Artes é um local histórico e, mais que isso, um marco de carinho e nostalgia para os paulistanos. E ele não poderia ficar localizado em um lugar melhor, bem na esquina, com as 2 avenidas mais importantes da cidade, a Consolação com a Paulista. Há quanto tempo você vem aqui no Cine? Bom, desde 1975. Eu costumo combinar aqui de encontrar os amigos e daqui a gente bate papo, a gente toma café, a gente comenta o filme, é isso. Pela segunda vez me senti órfã, porque já teve um momento que ele realmente perdeu o patrocínio, ficou anos fechado e agora de novo, correndo esse risco, me senti órfã. Triste, porque é como se fosse um lugar nosso, né? É um lugar que a gente está acostumado a vir e eu não sabia mesmo que tem essa possibilidade e a gente fica triste, sentido mesmo. E torcendo para não acontecer.
Quem mais se emociona são os funcionários, que viveram todos os altos e baixos do cinema. A Angélica trabalha aqui há 15 anos e conta como foi a primeira vez que fechou. Foi uma coisa muito triste. E mesmo estando fechado, quando eu passava aqui, via tudo pinchado, tudo jogado, né? A gente ficava pensando assim, será que um dia reabre? Hoje a gente espera que isso não venha acontecer de novo. Porque aqui, para mim, é como se fosse a minha casa. Eu amo o que eu faço, amo aqui esse cinema em si. Os nossos clientes, assim, eles são diferentes. Eles falam assim que eles vêm de longe. Aqui você vê que não tem estacionamento, não tem, né? Mas os clientes vêm aqui, eles gostam daqui. É um cinema antigo, é um patrimônio de São Paulo, né? Não podemos perder isso. O Cine Belas Artes divulgou uma nota no dia 26 de fevereiro, pedindo sugestões de novos parceiros. E também na nota estava colocado que os clientes da Caixa não perderão o benefício de meia entrada do cinema. Uma exposição na estação Aeroporto Guarulhos da CPTM exige escultura da Catedral de Notre Dame. A exposição conta também com outras obras da arquitetura mundial, como a Basílica de São Pedro, o Vaticano e o Coliseu de Roma. As esculturas são feitas por 2 artistas locais, Donizete Vaz e Marli Alves, em papel sulfite e machê. A exposição ficará aberta até o dia 2 de maio. A Catedral de Notre Dame pegou fogo no dia 16 de abril, mas apesar do incêndio, as estruturas principais foram preservadas. E agora vamos falar de um evento que está acontecendo lá no MASP. Quem foi para lá conferir foi nossa repórter Caroline Conrado. Como é que tá aí, Caroline? Olha, aqui tá bem movimentado, hein? Aqui na MASP, eles dedicaram o ano de 2019 às mulheres. E o tema é História das Mulheres e Histórias Feministas. Aqui está tendo 92 obras da artista Tarsila do Amaral, com o tema Tarsila Popular. Nós estamos aqui toda terça-feira, gratuito, e dos demais dias é R$40. Eu vou comprar o meu ingresso aqui. É com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Caroline. Muito obrigada pelas informações. E o SPM no ar fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e por participar com a gente. A gente se vê de novo no próximo programa. Não perca! Uma boa tarde a todos.